Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Descomplicando a Logística com a ConnexLog. Sou Júnior Silvestre, gerente comercial nacional da ConnexLog Cargas Expressas. Olá, sou o Rony Passo, CEO da ConnexLog. Estamos aqui para dar início à nossa sequência de episódios que irá abordar sobre os tipos de serviços que oferecemos na ConnexLog Cargas Expressas e em nosso canal Descomplicando a Logística com a ConnexLog. Mal podemos esperar para compartilhar com vocês todo o nosso conhecimento e experiência nesse universo. No nosso podcast, queremos simplificar a logística e transporte para que todos possam entender esse mundo. E além disso, daremos dicas valiosas sobre como melhorar seus processos logísticos e garantir uma entrega eficiente das mercadorias. Não perca nenhuma novidade e conecte-se agora mesmo no universo da logística e do transporte, inscrevendo-se em nossos canais e em nossas redes e fique por dentro de tudo o que acontece. Hoje vamos falar sobre uma solução que pode descomplicar a logística da sua empresa e agilizar os processos aeroportuários. Imagina agora que teu gerente de produção vai te ligar dizendo que em 2 horas acaba a matéria-prima e vai parar a tua linha de produção na fábrica. No episódio de hoje, nós vamos te apresentar uma solução para esse problema. Então, bom, pessoal, no episódio de hoje a gente vai mostrar e apresentar como é que funciona o transporte aéreo, quais são as informações necessárias, em que momentos que ele é ou não utilizável, ou em que momentos, inclusive, ele é mais vantajoso relacionado a prazo e preço. Então, vamos lá. Para nós dar início à conversa, Rony, quais são as informações necessárias para a gente poder gerar uma cotação, uma proposta de transporte aéreo? Basicamente são CNPJ, CEP de origem, CEP de destino, volume, peso, medidas e valor da nota. Com essas informações a gente já consegue precificar e principalmente entender qual é a necessidade do cliente. Excelente, eu até vou somar uma informação nessa fala, que é a questão da necessidade de prazo, né? Porque independente, a gente falando de transporte aéreo, existem também diversas tarifas aí no mercado, existem diversas companhias e diversas tarifas relacionadas à prioridade. Então, normalmente no transporte aéreo, como é que ele é considerado, né? Existe uma tarifa prioritária, existe uma tarifa mediana e existe uma tarifa que é standard, que a gente fala comumente trabalhado, né, no transporte aéreo, que a tarifa standard, ela normalmente se torna, a nível Brasil, 72 horas de prazo. Mais ou menos por isso, né? Isso aí. E dentro dessas necessidades do cliente, a gente analisa também qual é a localidade dele, né? Isso vai nos norteando o nosso plano logístico interno para saber qual é a melhor companhia, qual é o melhor serviço e realmente entregar para o cliente a solução mais adequada para ele. Perfeito. A partir do momento que for dado o ok numa proposta de cotação de transporte aéreo, como é que funciona mediante a isso? Dependendo da modalidade, nós vamos já, primeiramente, né, a gente vai escolher qual é o tipo de veículo necessário para essa coleta. Se é um veículo, se eu estou falando aqui de um volume 10 quilos, 30, né, uma Fiorino dá conta, uma Fiorino vai embora, tá tudo certo. Agora, independente do volume e relacionado a prazo, a gente tem que escolher se eu consigo, na verdade, colocar esse carro em rota para ele passar numa determinada localidade, numa cidade, para fazer a coleta. Então, dependendo da necessidade que o cliente me apresentar de prazo, eu vou optar por um transporte, uma coleta de rota ou uma coleta dedicada. Qual que é a diferença de uma para a outra? Uma coleta dedicada é quando, naquele veículo, dentro da capacidade daquele veículo, só vai ter a tua mercadoria. Ele vai coletar, vai ser disparado, ele vai coletar o material na origem e vai ir direto para o aeroporto, porque normalmente ele já vai pegar uma tarifa prioritária, um próximo voo, realmente uma prioridade. Diz para nós um pouco mais, Rony, relacionado mediante a isso, como é que funciona toda a liberação da carga, como é que funciona para o acionamento da companhia, desembaraço ali, tudo certo, há quanto tempo a gente precisa estar no aeroporto para dar sequência de transporte? Basicamente hoje, Júnior, no Brasil, nós sempre orientamos o cliente que 3 horas antes a carga tem que estar no aeroporto. Porque tem todo o processo de Secretaria da Fazenda, na origem do destino, isso acaba deixando o processo um pouco mais demorado. Em resumo, 3 horas antes de embarcar, até fazer o embarque da mercadoria. Isso não significa que a mercadoria chegou, após 3 horas ela vai embarcar no voo. Isso generalizando, né? Generalizando, claro. A gente monta um plano logístico em cima da emergencialidade, mas vai depender muito dos voos que a companhia tem disponível naquele aeroporto.
para poder fazer o embarque dela até o destino final. Chega no destino final também, tem em torno de 3 horas, na média são 3 horas. Tem estados que necessitam de 5 a 6 horas, por causa da liberação da Secretaria da Fazenda. Tem outros estados, como os estados do Norte e do Nordeste, que podem demorar até mais tempo, isso se não tiver algum problema de imposto envolvido no meio dessa transação. Um imposto que o cliente ou fornecedor acabou esquecendo de pagar, enfim, né? Tem todo esse processo burocrático no meio aí entre a coleta e a entrega. Acho que vale, inclusive, uma curiosidade, né? Normalmente o pessoal tem em mente que a Secretaria da Fazenda ela fica dentro do aeroporto, né? Aguardando a liberação ali da carga, e não é isso que acontece. Não né? é assim. A Secretaria da Fazenda geralmente ela fica fora do aeroporto, e a gente está falando de um caso específico, né? Geralmente são 50, 60, 100 casos que a Secretaria pega para fiscalizar. A Secretaria da Fazenda do Brasil hoje ela não fiscaliza 100% das cargas, né? Mas as que caem na Cefaz, que a gente fala, as que caem na Cefaz, elas demoram um pouco mais. Porque o fiscal ele vai olhar todo o processo, ele vai ver de onde veio, para onde vai, qual é o tipo de material. E ela fica fora do aeroporto, né? Não é um anexo da companhia, nem um anexo do aeroporto. Às vezes esse material fica armazenado na companhia aérea e a documentação sai até a Secretaria da Fazenda. Faz a fiscalização e ele retorna para a companhia aérea poder despachar e liberar essa carga para nós seguirmos com a entrega. E muitas vezes existem aeroportos no Brasil que acontece de ter um carro 2 vezes por dia que faz realmente esse recolhimento das notas, né, para fazer realmente porque é a companhia aérea que leva até a Cefaz, né? É a companhia aérea que disponibiliza essa documentação para a Cefaz e também retorna com essa documentação. E não se libera a carga sem passar por esse processo. Exatamente. Então, existem casos onde a mercadoria ela tem que chegar um dia antes, né? Um dia antes, sei lá, estou mandando uma mercadoria segunda-feira porque eu preciso entregar para o cliente na terça-feira. Nós, como operador logístico, né, a gente já tem que fazer todo o provisionamento de voos suficiente para chegar até a meia-noite da segunda, para na terça-feira ele ser liberado e a gente poder pegar no aeroporto, coletar o material no aeroporto e levar para o cliente de novo. Acontece muito em Manaus, né, no Amazonas, quando a carga chega lá, ela fica internalizada no aeroporto até 24 horas, antes de embarcar. É bem difícil a gente conseguir fazer um embarque origem em Manaus com menos de 12, 18 horas por causa dessa internalização. Tem Sulframa, e Manaus tem um outro agravante que é a Sulframa, né? Que também precisa de um outro processo lá, enfim, do estado deles. Isso são detalhes que a gente, a gente acaba assessorando o cliente nesse sentido, né? De como agilizar e melhorar esse processo. A gente busca sempre, né, Júnior, solucionar esses problemas. E a gente estava conversando antes aqui sobre isso, sobre o que a ConnexLog hoje disponibiliza, né, para encurtar esse tempo de transporte. A gente tem, no caso, o fretamento de aeronave, que é um serviço bastante rápido, porque a gente corta, né? Perfeito. A gente corta esses processos. Não que não tenha que fazer, mas tu pode explicar melhor como é que funciona isso como gerente comercial, tu sabe como é que funciona esse vendo aí. Como que funciona então, né? A gente estava antes falando aqui sobre as diferenças de coleta, entrega, dedicada ou normal, né? De rota. Num caso de um fretamento de aeronave, realmente é uma solução muito personalizada, eu posso dizer. Por que personalizado? Porque esses cortes que a gente faz, ele tem todo um desembaraço diferente de uma carga normal, visto que tanto a questão do acionamento de um fretamento de aeronave, ele tem um valor mais oneroso, ele tem realmente uma necessidade extrema para que ele realmente seja acionado e pague no final da conta lá a operação do cliente. E a gente está falando muito de empresas que necessitam de muita urgência. São empresas que não tem como esperar as 3 horas da Cefaz ou até mesmo 12 horas de uma Sulframa para liberar ou para receber ou para entregar esses materiais na fábrica. Então eles nos acionam para a gente agilizar esse processo com o fretamento de aeronave. Exato. Então, normalmente, quando é acionado, a gente já está falando de prioridade máxima, né? A gente já está falando realmente de uma coleta dedicada. Normalmente, independente do veículo, seja uma Fiorino, seja uma van, seja um caminhão, ele vai ser dedicado no momento que é acionado. A gente já vai dar toda a previsibilidade para o cliente de quanto tempo necessário a gente precisa, tanto para coletar o material e chegar até o aeroporto.
Aí falando de aeroporto, né, num caso de fretamento de aeronave, inclusive a prioridade é fugir dos aeroportos tradicionais. Por que essa questão dos grandes? Porque imagina Guarulhos. Guarulhos a cada 10 minutos sobe um avião ou desce um avião. Já existe uma malha provisionada, né? Já existe todo um estudo ali realmente de malha de entrada e saída de aviões, tanto nacionais quanto internacionais. E a gente furar essa fila é bem complicado nos grandes aeroportos, né? É complicado e muito burocrático, né? E falando de um processo de fretamento de aeronave, mediante o entendimento, né, que o cliente está acionando aquilo já como para facilitar, não acabar gerando uma parada de linha, uma parada de fábrica, né, causando prejuízo muitas vezes ali para a empresa. Então a gente já tenta buscar a ir a aeroportos menores, por exemplo, falando de São Paulo, né, você tem aqui Guarulhos antes. Falando de São Paulo, já tem um aeroporto no centro de São Paulo que a gente pode utilizar, tem um aeroporto em Sorocaba que a gente pode utilizar, tem um aeroporto em Jundiaí que a gente pode utilizar. Então eu já tenho que pensar estratégias suficientes para que não onere o prazo, né? Todo esse processo de coleta e entrega, até mesmo dos nossos parceiros nacionais, aí os nossos representantes operacionais, ele é um veículo rastreado, né? Para a gente ter realmente o controle daquela situação em específico, que nesse caso que a gente está falando hoje é sobre o excelente. E não só para o fretamento, para todos os tipos. Independente se aquele determinado veículo está em rota, existe uma programação que eu tenho que seguir. Então, o cliente está 100% informado de tudo que está acontecendo com a carga dele. Se furou o pneu ou se deu tudo certo, se eu adiantei aquela carga, porque normalmente isso também acontece, né? Então, voltando ali, eu disparo o carro direto para a coleta. Esse carro ele é direcionado a um aeroporto onde eu já consigo ter uma previsão de tempo suficiente para que o avião fretado ele chegue até o aeroporto, ou se ele já está ali, está ótimo, né? Mas é difícil acontecer, justamente porque esses aviões eles ficam em pontos estratégicos para facilitar essa questão. E dando exemplo de Guarulhos, mas só para deixar claro para o pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo, Brasil inteiro, né? Independente de qual for a região, independente de qual for a cidade, eu vou sugerir, nós, né, o pessoal ali do comercial, vai sugerir qual que é o aeroporto mais próximo, fugindo dessa questão de prioridade em embarque nos aeroportos de capitais e tudo certo, né? Então é questão de Brasil inteiro. Então o cara vai sair da base, o carro, vai chegar na coleta do material, na empresa de origem e já vai ir direto no aeroporto. Essa questão da entrada do produto, quando se trata de um fretamento de aeronave, ele é simplificado para o cliente, é claro, né? Existe todo um processo burocrático que a gente tem que dar a entrada, fazer justificação, tudo certo, com programação, para que ele possa direto ir para uma determinada doca, que ele vai fazer ali o carregamento da aeronave. Feito o carregamento da aeronave, ele já vai direto para o destino. E da mesma forma funciona o destino, né? Ponta coleta. Na questão de fugir dos aeroportos tradicionais, fazer toda aquela questão, no momento que o avião, ele chega no aeroporto de destino, já tem um carro lá esperando essa carga, né, para coletar o material mais rápido possível, com todos os equipamentos necessários. Se é um pallet, vai ter lá uma empilhadeira. Se é uma caixa, tá show de bola, não tem problema. Já vai ter toda a equipe lá preparada. Explica para o pessoal também, Júnior, como é que acontece a questão da fiscalização. Perfeito. Ela é posterior, né? Não significa que a carga não é fiscalizada. Ela é fiscalizada posteriormente, inclusive no embarque. A carga é fiscalizada sim, tem as questões federais, de Secretaria de Fazenda, tem tudo isso. Só que é um processo um pouco mais rápido, aliás, um pouco não, muito mais rápido, para realmente aparar as arestas do transporte convencional. E isso não inibe, né, de acontecer fiscalizações. Né? No sentido, isso acontece, isso é possível, né? Caso haja uma desconfiança, por exemplo, que naquela rota existem, sei lá, é uma rota de uma grande frequência de um determinado produto, eles vão lá... Porque a gente está falando disso, né, Júnior? Não são rotas frequentes, não são rotas que os clientes nos procuram para fazer assim, bom, nós vamos fazer essa rota daqui para lá, todo dia, toda semana. São coisas esporádicas, são fretes esporádicos. Então isso não configura um problema. É uma facilidade. E também a gente sabe o preço que custa isso, o cliente também tem ciência disso. Só te interrompendo, dando como exemplo um caso nosso aqui no Sul que aconteceu uma vez, num grande cliente nosso, uma siderúrgica, né? Que, explicando essa questão do aeroporto, nós coletamos aqui próximo a Passo Fundo uma mercadoria de 100 quilos, poderíamos ter ido a Porto Alegre, só que é um grande aeroporto internacional, optamos por vir para Caxias para transportar essa carga, né, de forma mais ágil até o destino final, que era no Nordeste.
Chegando no Nordeste também, a gente optou por um aeroporto um pouco menor, e a nossa logística em terra, que a gente fala, né, a nossa logística em terra acaba agilizando esses processos devido às trocas de aeroportos. Exatamente, porque o processo acontece, ele continua seguindo, né? Qual que é a nossa grande missão, eu acho, né? No sentido de descomplicar a logística? A partir do momento que surge uma necessidade que o cliente me aponta, né? Talvez um fretamento, dali para frente está com nós. Dali para frente, todo o processo burocrático e as orientações necessárias para que aquele transporte ocorra da forma mais saudável possível, a gente vai entregar, né? Então, toda a equipe ela já está em contato com o pessoal da companhia de aviões, ela já está em contato tanto no aeroporto de origem quanto destino para liberações. Então, é exatamente essa questão que tu comentou. Inclusive, nos próximos episódios, a gente vai também apresentar um outro serviço, que é o serviço Hotline, né? Ele é comumente chamado de Hotline pelo mercado, que o processo de liberação é exatamente dessa forma. A partir do momento que aquela determinada nota fiscal ela entra para dentro de um outro estado, ele tem que passar pela secretaria. Só que eles só são acionados, esse tipo de serviço, quando a necessidade ela de fato é extremamente urgente. Uma observação importante também, a gente tem que ter um nível grande de maturidade, de parceria com os clientes. O nosso grande objetivo, assim como a gente discutiu o nome que seria o podcast, é descomplicar mesmo a logística e também resolver o problema do cliente, né? Todo o nosso viés comercial é sempre em função disso, descomplicar o que parece complicado na visão da grande maioria das empresas e dos nossos clientes e resolver o problema logístico dele, basicamente. Eu acho que isso que falta bastante, né, Rony? A partir do momento que eu aciono uma determinada transportadora, eu não quero estar preocupado em estar ligando para ti a todo momento para saber onde é que está minha carga, né? Então, isso parte da premissa da ConnexLog, isso muito bem trazida por ti lá desde o primórdio, né? Conhecendo, visitando clientes, tudo certo. Esse é o maior ponto que eles normalmente elevam da ConnexLog na questão da rastreabilidade e confiança das informações. Perfeito. Até um ponto a ressaltar, eu acho importante ressaltar, que tu está comentando sobre isso, que é a tecnologia da informação. Hoje as empresas elas vão se diferenciar pela tecnologia, né? E a ConnexLog já está há mais de 2 anos buscando o aprimoramento com um sistema, um software, um TMS próprio de logística. Porque a logística hoje no Brasil ela é muito voltada ao transporte rodoviário. Né? A logística multimodal e aérea ela é um pouco mais engessada no Brasil ainda. Muito pela falta de companhias, né? Que a gente infelizmente só tem 3 no Brasil, nós deveríamos ter muito mais pelo tamanho do Brasil. O Brasil é um país continental, né? E a gente precisa de mais empresas nesse ramo para nos ajudar a agilizar os processos, para ter que, de repente, fretar menos aeronaves, né? Para poder usar mais os porões das aeronaves comerciais para isso. E esse sistema, a nossa inteligência de TI, está nos elevando a patamares muito, muito mais altos, porque a gente consegue entregar para o cliente também uma experiência logística de rastreamento. A gente está evoluindo ao ponto de conseguir rastrear desde a coleta até a entrega final. Para esses casos mais emergenciais. E parte disso, eu acho, né? Cada vez mais que a gente tem evoluído. A logística, ela é um organismo vivo. Vivo no sentido de, a todo momento, surge um novo sistema, até um órgão do governo fiscalizando, ou isso ou aquilo. A gente acompanhou, né? Imagina, durante toda essa pandemia, um momento onde simplesmente não funcionou, as companhias não funcionavam. Né? Até eu acho que é uma curiosidade bem interessante para a gente colocar aqui, como que funciona o transporte aéreo dentro da aeronave de passageiros. Né? Durante muitos anos, pagou-se a operação das companhias aéreas com os passageiros. Então, alguém, há muito tempo atrás, viu que mesmo superlotando a aeronave, no bagageiro, ficava um espacinho ali disponível, tranquilo, que eu podia utilizar de alguma forma. E aí começou-se a trabalhar com as cargas, né? Então, dentro daquele espaço que sobra na aeronave, entram a questão da prioridade de tarifa. Então, vamos lá. E uma questão também interessante de a gente abordar, e é até uma curiosidade, hoje no Brasil a gente paga por malas grandes quando a gente vai viajar em voos comerciais, né? Até os voos internacionais. Isso surgiu por causa das demandas de carga nos porões dos aviões. As pessoas podiam transportar 2, 3, 4, 5 malas de 35, 40 quilos,
nos porões dos aviões e não pagavam por isso. E aí as empresas deixavam de ganhar dinheiro com o transporte de mercadorias. Então se limitou isso para as empresas poderem começar a utilizar os porões também para o transporte de carga, o que é saudável para todo mundo. Se eu estou querendo levar uma mala de 35, 40 quilos no meu voo daqui para o Nordeste, eu pago por isso como as empresas pagam pelo transporte da carga. Então, exatamente. Então, nesse espaço que sobra, né, entre aspas, ali no bagageiro do avião, que é X%, né? Que é X%, inclusive existe uma limitação, né? Da carga, não relacionada à carga, mas relacionada à quantidade de bagagens a ser utilizada. Esse espaço que sobra da aeronave, aí entram as três modalidades de tarifa. Porque eu primeiro vou embarcar aquilo que é prioridade total, que normalmente tem, sim, uma tarifa mais alta, que tem realmente uma prioridade muito maior, que tem uma liberação muito mais fácil, porque a companhia entende que é urgente, emergencial aquela carga. Visto disso, embarco toda aquela carga emergencial que os clientes pagaram a tarifa próximo voo. Em segundo vem a mediana, que a gente fala, e com o restante que sobrou, mesmo assim, da ocupação do bagageiro, aí entra a tarifa mais barata. Mais convencional. É convencional. E dentro disso, como é que funciona a questão de programação? Mesmo sabendo dessa questão, mesmo sabendo que é a terceira tarifa a ser embarcada, a própria companhia ela já nos entrega um prazo previsto, né? Ela tem X horas, X tempo, X dias para poder me embarcar. Então, aquela carga que hoje eu embarquei como standard, mas que ela não é uma prioridade para a companhia hoje, vai chegar no limite daquele tempo suficiente que a companhia tem para me embarcar, ela vai colocar como próximo voo, porque está chegando já perto daquela tarifa. O prazo estipulado. É perto do prazo, exatamente. Perfeito. Então, show de bola. Voltando para a questão aí do fretamento de aeronave, ele se torna muito mais personalizado exatamente por isso tudo que a gente comentou. Eu esqueço as tarifas, né? Eu esqueço esse processo burocrático, esse processo onde realmente existe muitos detalhes para serem feitos. Imagina que essa carga ela está voando num voo comercial, né? Não se para voo comercial para embarque de cargas, ela entra dentro de um fluxo das companhias. E o fretamento de aeronave é o inverso disso. A gente está trazendo um avião para o transporte específico daquela mercadoria. Excelente, é isso aí. Independente também do volume, do tamanho, né? Existem hoje, desde o helicóptero, se tu precisar, existe um avião cargueiro com uma limitação de até 1.000 quilos, por exemplo, tu pode fretar um Boeing, isso é independente. Visto isso, coletamos o material, levamos para o aeroporto, o avião voa até o destino final, feito a questão ali da liberação, né? Embarcou no carro de entrega e foi entregue tudo certinho. Em muitos casos também, né, Júnior, a gente coloca, quase que 99% dos casos, a gente tem a liberação da própria empresa, do próprio cliente para entrar dentro da fábrica e largar na linha de produção. Perfeito. Porque às vezes a gente pensa, eu gosto de fazer muita analogia do parafuso, né? Muitas vezes não são, salvo alguns clientes que são grandes volumes, né? Mas geralmente não é um grande volume. É um volume mediano de alguma peça da máquina que parou na linha X. Então a gente já coloca o carro lá dentro da fábrica para mitigar esse problema o mais rápido possível. E a gente está falando, às vezes o espectador que está ouvindo talvez não entenda, mas a gente está falando de 1 a 2 horas parada, são empresas que geram milhões de prejuízo. Milhões de prejuízo. Então parece um mundo muito desconhecido, mas não é. É muito mais natural, é muito mais corriqueiro do que se imagina. Perfeito, é isso aí. E exatamente como tu comentou, né? Uma linha parada não é só a produção que parou, não é só aquele produto que deixou de ser produzido, mas tem toda a cadeia produtiva, né? O fator humano que está ali parado, toda a manutenção, a previsão, as horas a mais que esses profissionais vão ter que trabalhar para poder dar conta daquele atraso. Então, são essas situações que normalmente somos acionados para esse tipo de transporte, né? Normalmente, siderúrgica, tu já deu um exemplo, né? Montadoras. É um outro fluxo de demanda realmente muito forte, até mesmo cervejarias, existe também essa questão. Um exemplo muito forte também, lá das vacinas, né? Houve todo aquele período de pandemia que estava todo mundo aguardando as vacinas. Quando chegou no Brasil,
já existia toda uma previsão de quando que teria que ser coletado para ser entregue. E vieram cargas fechadas, cargas cheias, né? O avião inteiro. Mas a partir do momento que o produto foi internalizado para dentro do Brasil, tinha que ser disparado da melhor forma, da forma mais rápida possível. Então, até mesmo nesse tipo de caso, ele foi útil, né? Ele serviu ali para ser entregue toda aquela... E na pandemia teve casos muito emblemáticos, assim, que os aeroportos pararam e os nossos carros de rota acabaram não conseguindo cumprir prazos de rotas, né? As rotas, enfim, a gente teve que reorganizar a operação de toda a empresa no processo nacional por causa da pandemia. Então, show de bola. Chegando aqui ao fim, Rony, desse nosso episódio dedicado a falarmos aí sobre fretamento de aeronave, tem algo mais que tu acredita que tu queira pontuar, que seja interessante o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo saber? Então, a intenção realmente é mostrar que existem soluções. E é isso que a gente está disposto aqui a descomplicar a logística como um todo. Show de bola, excelente. Até inclusive quero deixar aqui o comentário de que qualquer dúvida, qualquer informação ou qualquer questão que surgir ao longo dessa aqui nossa conversa, né, deixa o comentário para nós, nos questione, né, nos procure, porque a gente consegue sim, vai estar todo momento aí podendo responder vocês. Então, para não perder nada desse conteúdo rico que a gente está passando aqui para vocês, nos siga lá nas redes sociais, nos acompanhe no nosso canal e não perca esse conteúdo, porque daqui para frente vai ter muito mais coisas que são míticas, a gente até estava falando, né? Exato. Mítica no sentido de é complicado, é difícil, é caro, custa caro, mas que aqui a gente vai mostrar que não, que se torna fácil a partir do momento que tem uma empresa que possa te acompanhar da melhor forma possível, tem uma empresa que possa realmente contar a verdade no sentido de ser transparente a determinado ponto. Então, agradeço a todo mundo que pôde nos assistir, que pôde nos ouvir. Deixo aqui meu encerramento. Obrigado, Rony, por mais um episódio. Valeu. E até mais.